Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre roteiro de cinema. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o roteirista, produtor e diretor Denis Carvalho, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Denis, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço o convite, Junque, muito obrigado. Que alegria te receber aqui, Denis, e para falar de um assunto que acho muito importante para o público de forma geral, para compreender um pouquinho melhor, né, como é que se constrói um filme. Mas vamos falar sobre a questão do roteiro do cinema. Eu queria relacionar essa ideia com a produção de um filme. Quando nós estamos falando de roteiro de cinema, qual é o peso que ele tem na produção de um filme de forma geral? Bom, acho que a gente usa essa ideia de roteiro no nosso dia a dia de várias formas. A gente não sai de casa sem saber para onde está indo, a gente não vai fazer uma comida sem saber a receita, a gente não cria uma estrutura, não constrói um prédio ou uma casa sem ter um projeto arquitetônico, então a gente não vai para um set gravar sem ter uma base da história, né? Sem ter algum documento que todo mundo que trabalha, né, no set, desde a da produção, o pessoal que vai fazer maquiagem, figurino, os atores sem saber suas falas, a gente não pode sair para gravar, né, uma produção, seja um filme, seja uma série, seja lá qual a produção audiovisual que a gente está falando no caso, sem ter uma estrutura. E essa estrutura para o cinema, para a produção audiovisual, é justamente o roteiro. Então não dá para a gente desenvolver um trabalho tão grandioso, né, que cada vez mais demanda recursos, demanda dinheiro e pessoas também, sem ter um roteiro. Traduzindo para o bom português, é possível associar o roteiro a um projeto de uma casa no sentido de, olha, eu preciso de um projeto primeiro para construir uma casa, para poder alicerçar o prédio que estará em cima desse alicerce. É mais ou menos nessa lógica? Com certeza, até porque esse projeto, né, arquitetônico, que vai lá, o arquiteto conversa com todas as pessoas envolvidas, toda a equipe, para que todo mundo esteja coeso para construir a mesma coisa, porque senão cada um pode estar com uma ideia diferente e no final a gente tem ali um monstro que não funciona, né? Porque a parte do encanamento vai estar montada de um jeito, a elétrica começa e depois não consegue ter uma continuidade. Então cada pessoa que vai cuidar, né, da sua parte na construção da casa tem que saber e estar conectado com o trabalho do outro. E para o cinema, né, para o audiovisual de uma forma geral, é a mesma coisa, porque cada um tem a sua função, né, dentro desse conglomerado de funções no cinema, e todo mundo precisa cumprir sabendo qual que é a função do outro também que vai se conectar, né, com certeza. Denis, eu já ouvi muito isso, a associação do roteiro com uma boa história. A minha pergunta é, o que é uma boa história? Como uma boa história pode ser considerada boa? Acho que uma boa história é quando ela cumpre a sua função. E a sua função pode ser de várias formas. Então, seja contar uma piada, uma notícia, um caos que a gente conta no dia a dia. Então, se você entendeu o propósito, e às vezes o propósito pode ser não ter aquela história com começo, meio e fim. Pode sair com uma reflexão para se pensar depois, que a gente até, pensando no cinema ou numa série, a gente fala de final aberto também, né? E aí pode ser dentro de uma metáfora, um conto, uma parábola que depois te faz refletir também. Se ela cumpre com o seu propósito, a gente pode dizer que a história foi bem feita. Então aí pensando no roteiro, se ela foi bem construída, chegando naquela intenção, porque quando a gente vai conversar com pessoas desde, o roteirista escreveu, agora ele quer que a sua história saia do papel, seja financiada e consiga uma equipe para trabalhar para se produzir.
vai conversar com uma produtora, com um player, né, um canal para desenvolver, ele precisa saber contar certinho aquela intenção para que as pessoas comprem a sua ideia, que falam, não, legal, pô, vamos junto, porque a ideia nasce do roteirista. Mas aí outras pessoas vão colocar também os seus pitacos ali também, poxa, o elenco, de repente, tem uma visão de uma perspectiva diferenciada. Então, beleza, começou ali, mas dentro desse espírito de contar essa história, podem surgir outras ideias de outras pessoas que vão somar na contação dessa história. Então, quando junta tudo isso, essas pessoas estão conectadas dessa forma, entendendo qual que é a ideia de se contar essa história, aí a coisa engrena e vai para um caminho bem interessante. Posso afirmar que uma boa história tem uma relação muito íntima com um problema humano? Com certeza, até porque não tem uma história, basicamente, assim, se a gente for pensar numa narrativa clássica, que é aquela que tem começo, meio e fim, né, que surgiu a partir de uma perspectiva, não que Aristóteles criou a organização da estrutura dos 3 atos, mas foi o primeiro que começou a perceber que quando as pessoas contavam uma história, geralmente tinham algum senso comum que primeiro elas apresentavam o universo, os personagens que contavam essa história, todas essas informações principais, e depois mostrava um conflito, justamente o problema que tinha esse personagem, esse protagonista queria chegar a algum objetivo, então a gente, então essa pessoa queria isso. A sua força antagônica, que pode ser uma pessoa que não queria deixar que esse protagonista conseguisse esse objetivo, ou pode ser uma outra força, pode ser uma força espiritual, uma força da natureza, seja lá o que for, mas a história não poderia acabar aí. E qual é o final dessa história? Que daí, como eu falei, podem ser várias formas de se contar uma história. Se eu estivesse te contando uma piada mesmo, por exemplo, e não contasse o final, você ia ficar com mais perguntas do que resposta para no final dar risada. Falar, peraí, mas se o objetivo da piada é dar risada e eu não entendi o final da piada, eu vou ficar mais com um questionamento do que dar risada. Então a história não funcionou. A mesma coisa para uma notícia. Se eu não conto depois, em tal cidade aconteceu tal fato, e tal fato e não conto o final da notícia, peraí, mas como que de repente eu posso contar para outras pessoas que poderiam estar interessadas também, se nem eu entendi o final dessa história? Então, tem um problema ali que foi colocado, mas também a gente precisa chegar no final desse conflito, né? Então, pensando numa narrativa clássica, que é a maioria da forma como a gente conta as histórias, com certeza o problema é crucial. Ô Denis, um roteiro tem as suas ferramentas, tá? Aí eu estou falando da escaleta, estou falando do perfil de cada um dos personagens envolvidos nessa história. Como é que você utiliza essas ferramentas para a construção de um roteiro? Acho que um grande problema que você pode causar para si mesmo se você se dispõe a escrever um roteiro é não cumprir com essas etapas anteriores até chegar no roteiro propriamente dito, que a gente fala até que sentar para escrever um roteiro é 15% talvez do trabalho do roteirista, porque a gente precisa organizar essas informações antes, né? Para chegar na hora que a gente fala, quando vai abrir o roteiro, escrever lá tudo certinho, as ações, os diálogos também, é só praticamente a etapa final do que a gente precisa fazer. Antes disso, a gente precisa organizar uma logline, que basicamente seria o núcleo central da nossa história. Então a gente vai colocar ali quem é o protagonista, a força antagônica, o nosso universo e o conflito, né, a problemática, como você bem citou, que a gente vai enfrentar na nossa história. Que é ali que se de repente a gente vai escrever um filme, por exemplo. A gente tem uma perspectiva de que uma página de roteiro dura 1 minuto, basicamente. Então, pensando num filme de 1h30, 2 horas, entre 90 e 120 páginas de roteiro. E, de repente, a gente está lá escrevendo, a imaginação flui,
poxa, a gente pode estar indo para um lugar muito diferente, porque bateu uma ideia legal, um diálogo que a gente fez alguma coisa bacana, uma ação legal, e vai para um lugar muito diferente daquela ideia inicial. Então, se a gente não está muito conciso com essa história que a gente está contando, de repente se deu uma ideia legal, beleza, anota, conta depois. Pode ser um outro filme, um episódio da série, uma outra trama que a gente pode adicionar de alguma outra forma, mas a história que a gente está contando é essa, para não fugir do foco. E aí isso é também muito utilizado para, inicialmente, quando a gente vai fazer as tratativas da tentativa de venda do nosso projeto, primeira coisa que todo mundo quer saber, qual é a logline, para já ter uma ideia central de qual história que a gente está contando. Então, essa uma frase que é entre 35 palavras, mais ou menos, assim, até 35 palavras, já é o suficiente. Parece que é quase impossível de se fazer, né? Como que eu vou conseguir, de uma forma bem concisa, contar uma série de... Pensei uma série de 5, 6 temporadas, escrever em uma frase, mas dá, é possível. E aí, depois disso, que a gente até conseguiu organizar isso de uma forma, beleza, esse é um núcleo central. A gente vai para outras etapas. A gente vai escrever sinopse, que aí a gente já tem um parágrafo um pouco mais desenvolvido também, a gente traz mais informações sobre a série e tal. Fala, opa, agora eu já posso trazer adjetivos sobre quem é esse protagonista. Não precisa, de repente, ter um nome ou ter mais informações assim, mas a gente já consegue colocar também mais informações desse conflito central, um pouco mais desse universo, um pouco mais dessa força antagônica também, a gente vai desenvolvendo um pouco mais. Depois disso, a gente passa também para um beat sheet, para o perfil do personagem também, né, que não tem uma estrutura propriamente dita, que a gente pode fazer tanto em formato de um texto corrido, tanto uma lista de características mais importantes desse personagem, aliás, desse personagem pensando no protagonista e os personagens principais também. E se for um antagonista, for uma pessoa, também é importante a gente conhecer. A gente passa depois para o beat sheet, que é pegar essas informações da sinopse e já começar a elencar quais são os pontos principais da nossa história, que movimenta tanto a história, que avança a história, e também pontos de virada, né, que pode ser muito importante de colocar como o personagem se relaciona com aquele momento. Então, aconteceu alguma coisa, talvez a partir daí a história não avance tanto, mas a reação do personagem com aquilo que aconteceu tem relevância. Então, opa, vamos anotar quais são esses pontos também. Então, a gente faz isso numa lista. E aí a gente começa depois a organizar a nossa história por completo, que é o argumento, que é um texto corrido de cerca de 8 a 15 páginas, de repente, do tamanho do projeto que você está fazendo, que é escrito em prosa e muitas vezes sem nem até parágrafo. Eu costumo escrever quando a gente vai organizando numa estrutura de roteiro, que daí a gente, como eu citei, tem essa estrutura de 3 atos de Aristóteles, mas a gente tem a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, a gente tem estruturas como o Story Circle, do Duane Harmon, enfim, o Save the Cat, do Blake Snyder, que são formas da gente pensar de uma narrativa clássica, essa que eu falei dessa base que Aristóteles colocou como 3 atos. Essas pessoas começaram a ver, beleza, legal, tem esses 3 atos do Aristóteles, mas tem mais coisas também que, se a gente começar a identificar, que tem mais semelhanças também e se aprofundaram em cima disso. E pensando também na indústria hollywoodiana, que tem muitas formas, né, de se contar histórias, mas parece que às vezes tem um padrão que a gente consegue identificar também que funciona. Então, começaram a organizar algumas estruturas que, beleza, você pode fazer coisas diferentes, mas dá para fazer algumas coisas assim que, se você seguir uma estruturazinha, tem muita chance de ter sucesso. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Denis Carvalho, que é roteirista, diretor e produtor, sobre roteiro de cinema. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Sua empresa merece estar no principal eventos de empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da Assisb, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade de gerar negócios e parcerias. Compre agora mesmo seu convite. Jantar dos Empresários da Assisb, fortalecendo o comércio e movimentando a economia local. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre roteiro de cinema. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o roteirista, diretor e também produtor Denis Carvalho. Denis, dando continuidade nessa nossa conversa, queria ser muito preciso nessa pergunta. Qual é a função do diretor de fotografia na construção de um filme? Eu tenho uma produtora, Apartamento 21, e o meu sócio justamente é diretor de fotografia. E o que a gente faz? Depois que o roteiro está pronto e a gente, legal, conseguimos os recursos, vamos trabalhar, vamos produzir, a gente se reúne para passar cena por cena e começar a organizar como que a gente vai fotografar, como que a gente vai enquadrar aquela cena para também não só passar a emoção através do texto, através do diálogo, como que o enquadramento, se ele é mais aberto, se ele é mais fechado, qual é o plano que a gente vai colocar, se vai ter movimento, se não vai ter, para passar nesse subtexto a sensação daquilo que a gente quer. Até porque dá para a gente pensar também qual é a perspectiva do espectador, se a gente quer que ele esteja imerso dentro da cena, se a gente quer colocar ele como um observador, também um pouco de um lado mais externo, como que a gente quer que o espectador sinta essa cena. Então esse trabalho com o diretor de fotografia, para a gente pensar junto, já inicialmente, antes de ir para o set, para a gente economizar tempo também, muitas vezes também fazendo um storyboard, para daí todo mundo que também estiver ali junto, porque tem o diretor de fotografia, tem auxiliares também de diretores de fotografia, que monta equipamento, que ajuda ali no foco também, porque pode ter dentro de uma cena também, a gente está aqui focado com um personagem, e depois a gente vai ter um outro personagem que também a gente muda o foco da câmera, nem todas as câmeras, nem todas as lentes, também tem essa disposição de mudar o foco ali também, de ter zoom, vai ter um movimento ali, então tudo isso tem que ser pensado antes, tem que ser organizado antes. E esse trabalho é do diretor junto com o diretor de fotografia que vai passar, no caso eu, se por exemplo fosse o diretor, eu vou passar para ele, ó, a intenção dessa cena é passar essa emoção, aparecer esses personagens, dar um foco para um objeto, para alguma coisa que está acontecendo ali. E aí ele vai pensar junto comigo, vai propor também e a gente vai decidir junto o que vai acontecer dentro de todos os aspectos de imagem no quadro ali da cena. Muito bem. Quero aproveitar a sua presença aqui e discutir uma questão que eu acho muito interessante. Eu queria muito saber da sua leitura sobre o cinema nacional, tá? Qual é o teu posicionamento, as suas perspectivas depois do filme Ainda Estou Aqui. Como é que você faz essa leitura? Foi muito falado que agora, depois, né, desse sucesso que teve o Ainda Estou Aqui, que mudou, então agora o cinema nacional vai ter uma outra recepção, principalmente com o público nacional também. Mudou a perspectiva nacional e internacional? Com certeza, com certeza. A gente, inclusive,
recentemente o CEO do Oscar estava comentando sobre o boom de relacionamento, de engajamento que teve depois da publicação da foto da Fernanda Torres, lá no Instagram do Oscar, né, que os brasileiros se engajaram bastante e não parou por aí. E continuou a quantidade de pessoas que começaram a seguir, e isso teve continuidade mesmo depois que a premiação aconteceu. Então, tanto do Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto agora também, que teve uma premiação em Cannes, também tem uma perspectiva muito boa, não foi lançado ainda, está para lançar agora em outubro. E também outros filmes que recentemente estavam disputando até nessa pré-lista brasileira, como Humanas, também da Mariana Brennan, que é maravilhoso. A gente teve A Melhor Mãe do Mundo, também da Ana Mulaert. A gente teve o filme que conta a biografia do Ney Matogrosso, do Emir também. Enfim, está tendo uma quantidade de filmes nacionais incríveis que não é só retrato do que está acontecendo agora. Sempre teve. Porém, a gente está num momento de ascensão de produção, também com a chegada de streamings para cá, a forma da gente produzir e consumir está mudando bastante. Lógico que a gente tem questões para avançar também, como a regulação do streaming também, que está em debate, mas a forma da gente produzir, a forma da gente consumir e perceber que, tem produção nacional muito interessante, que conta as nossas histórias, como Baby também, é incrível que a Nora ganhou o Oscar, né, de melhor filme lá com Sean Baker, mas eu fui no cinema assistir a Nora e depois fui no cinema assistir Baker. Eu assisti o Baby. E vi que não perde para nada para a Nora. Só que é uma história nossa. Então a gente tem condições de contar boas histórias, a gente talvez não tenha tantos recursos e tanta estrutura como tem Hollywood. Mas será que isso é tão importante, como a gente estava falando no começo do programa, para contar uma boa história? Quando você me perguntou, eu não falei que a forma de se contar uma boa história, a principal coisa que a gente precisa é recurso e estrutura, senão a gente não consegue. Não, tem forma sim da gente conseguir. Sendo muito criativo, a gente tem muitas possibilidades, como teve até uma roda de conversa com vários diretores ali, estava Steven Spielberg, Martin Scorsese, Greta Gerwig e Fernando Meirelles. E aí ele estava contando a história de como ele gravou aquela cena inicial com a galinha no Cidade de Deus. E aí ele estava falando, coloquei uma cadeira de roda, o cinegrafista sentado na cadeira de roda e mais um produtor empurrando e a galinha presa ali na cadeira de roda. Ele contando essa história, o Steven Spielberg comentou, nossa, eu teria gastado $1 milhão para criar alguma coisa para fazer ali uma forma de gravar, e ele gravou dessa forma super criativa. Então, essa é a nossa perspectiva. Nós somos criativos e conseguimos achar soluções para contar nossas histórias. Agora precisa o público brasileiro também abraçar mais isso, e esse é um grande desafio que a gente tem. Ô Denis, essa criatividade brasileira, aproveitando também com esse bom momento do cinema nacional, é um bom tempero no sentido de acelerar ainda mais essa evolução das nossas produções? Ah, com certeza, com certeza. E eu vejo isso muito desse tempo que eu estive morando em São Paulo, e estava ali próximo na área central de vários cinemas. A gente tem aqui no interior essa dificuldade de ter acesso a salas de cinema que tenham disponibilidade de contar os nossos filmes, muito por também uma questão dessa restrição de recursos da gente ter janelas de exibição de filmes nacionais de uma forma mais ampla aqui. Mas eu consegui ter a oportunidade de assistir alguns filmes que, com certeza, se eu não estivesse lá, talvez eu nem saberia que existiam. Agora, a forma como eu vejo, como esse pessoal consegue produzir, e eu fico muito com esse olhar, né, de diretor, de roteirista, justamente pensando, não vou só como espectador, eu vou olhando, caramba, como ele conseguiu gravar essa cena? Se fosse eu, o que eu faria? Então,
dessa perspectiva e ainda acompanhando cada vez mais os processos para aprender também, para trazer para um set de gravação quando eu for também, como que eu vou fazer, é um absurdo de ver como o brasileiro, já de uma forma geral, é criativo, né? Aí quando você pega, junta vários artistas ali também que dentro dessa dificuldade da vida, do dia a dia, de conseguir pagar os seus boletos, fala, não, eu vou ser artista ainda de algum jeito, e a gente tem essas dificuldades também de se manter, né, num emprego fixo, até porque a gente trabalha de projeto em projeto sem saber quando que vai vir o próximo, e a gente se dispõe a essa vida porque a gente é apaixonado e vai fazer. Então a gente tem que ser muito criativo, porque quando surge a oportunidade, beleza, vamos conseguir desenvolver o seu projeto, porque tem um monte de coisa boa que não consegue ser produzida, fica na gaveta porque não tem recurso para todo mundo. E quando alguém consegue, cara, tem que ser realmente muito criativo, porque não vai ter orçamento de Hollywood. Então a gente vai dar um jeito de resolver todos os problemas do set para o projeto sair, né? Maravilha. Denis, eu vou abrir aspas aqui para um grande do cinema, Charles Chaplin, numa afirmação que ele faz sobre esse assunto que nós estamos conversando, e depois vou pedir o teu comentário, tá? Abrindo aspas aqui então para o Chaplin, ele diz assim, ó, num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Fecha aspas. Comente essa fala. A gente costuma dizer que assim, a realidade ela é muito relativa, né? Então a gente tem muitas perspectivas a partir de um fato só. Então a gente pode falar de alguma coisa que pode ser até factual, mesmo se for algo de esporte, por exemplo. Então, se a gente fala do placar do jogo, isso é indiscutível, é o mesmo placar para todo mundo. Agora, se o time jogou bem, se o time jogou mal, se foi roubado, se não foi, são perspectivas a partir da realidade daquela pessoa. Quando a gente vai ainda pensar de uma obra de ficção ou não ficção, que isso também é muito questionável, cada filme, ou série, ou obra de audiovisual, tem o seu próprio universo. E aí, inclusive, voltando para aquela questão dessa sequência, dessa estrutura de 3 atos de Aristóteles, a gente já precisa estabelecer, logo do início, qual é o universo que a gente está contando. Até porque, se for ficção científica especialmente, quais são as regras desse jogo, desse universo? Porque a gente pode ir para o cinema e assistir um filme falando, poxa, aqui os dinossauros reviveram porque a gente criou uma tecnologia. Aqui tem naves espaciais que tem lasers e solta som no espaço, no vácuo, e tem sabre de luz. A gente pode acreditar, mas a gente já precisa estabelecer logo no começo, ó, esse é o universo dessa história. E a gente se conecta de alguma forma. Né? A gente pode assistir uma animação, ver um robozinho que nem existe, que não é um personagem real, e chorar e se emocionar com isso. Então, na realidade que a gente vive, que como eu falei, é muito subjetiva também, será que isso existe? Isso é palpável? É factível? Não, mas a nossa conexão é em outro lugar, né? Nessa imaginação do que aquilo, para aquela obra, é real e como aquilo nos conecta, como a gente se impacta e emociona. Então, até quando a gente vai para essa discussão de inteligência artificial, eu sou muito cético e muito, inclusive, contrário a isso, porque eu fico até imaginando, caramba, como uma inteligência artificial que não sente vai poder desenvolver uma obra que nos conecta como seres humanos, que nos impacta, como nos emociona. Talvez de uma movimentação inicial, pode ter curiosidade de saber o que vai sair daí. Mas depois disso, não vejo relevância e sentido de perder o meu tempo para algo que não vai me agregar e não vai me interessar em nada, né? Maravilha. Denis Carvalho, queria muito te agradecer, querido, pela presença, pela partilha dos seus saberes. E quero pedir aqui, então, que você faça as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite junto. Fico sempre muito feliz de voltar aqui para a TV Todo Dia, de onde também estive aqui nessa casa e me sinto em casa aqui também. E queria só reforçar esse ponto que você falou. Temos muitas obras muito boas no cinema nacional, temos muita coisa muito interessante que fala sobre nós.
a nossa vida, a nossa história, os nossos problemas. Então é muito interessante a gente se entreter e conhecer histórias de outros lugares, com certeza, mas tem muita coisa nossa aqui que a gente poderia dar mais atenção. Então é isso, acompanhem, valorizem o cinema nacional. Maravilha. Denis Carvalho, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o roteiro de cinema. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o roteirista, diretor e também produtor Denis Carvalho. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.